Vamos lá. Então, entre os detectores e a sua maneira ligada ao proletariado e à ciência, se coloca fatores determinantes que venham trazer maneiras que relacionam fatores importantes. Há pessoas entre subculturas, no sistema geral, que conhece essas relações internacionais, burguesas. A pequena burguesia é o pequeno proletariado. O pequeno proletariado, muitas vezes, ele pode estar diante de cenas e cenários econômicos. Eu quero dizer, entre esses fatores, que o trabalho científico e técnico tem uma decisão sobre o conhecimento a ser produzido. O processo de produção utilizado e a finalidade com que esse conhecimento será utilizado. Ok? Então, ao contrário, o conhecimento que adquirimos, nós não seria nenhuma utilidade quando quisermos controlar a nossa vida. Quero dizer que muitas vezes a voz acadêmica vai depender do tipo da pessoa, a maneira que vai ser expoente, fatores que venham relacionar essas maneiras de organização e reorganização na vida do nosso bairro, comunidade, município, estado e os seus membros, porque o estado não tem a sua existência como um lazer, não tem a sua existência, a cultura não tem a sua existência, a sociedade não tem a sua existência, se não tem gente. Gente é gente. Se a gente buscar a palavra hermenêutica, já fala sobre heteronomia, relação interpessoal, desenvolvimento moral. Aí vai em outros campos partidários, hermafrodita, bissexual, outros departamentos que está ligado ao quê? Sexólogos, antropólogos, como eu usei o termo aqui ligado ao João Paulo. Então o João Paulo coloca essas questões sobre subcultura, que eu coloco também que em fatos de reflexões e críticas. Essa subcultura que é o próprio Karl Marx, sendo especialista, ou doutor mestre, naquela época ele se destacou. Há vários fatores. Por que ele se destacou? Porque a questão é essa. A maioria das vezes, ali entre o trabalho científico, ele fala sobre a questão histórica, ele preocupa, a questão dialética, ele preocupa, deslocamento, ele preocupa, o campo materialista que ele fala, né? O campo materialista dialético, que o ser humano é uma preocupação. O fator é que, certamente, ele coloca aqui uma maneira que coloca bloqueadores e analisadores para ver, ou seja, para não colocar também, ou seja, pessoas que possam estar no seu espaço, nas suas teses e nas suas perspectivas. O Goss, aqui, G-O-R, Goss, aqui ele fala sobre o trabalho, a prioritarização, o trabalho científico, algo que muitas vezes, para outros, eu liguei para a Universidade de Brasília, não teve no valor algum. Aqui, olha só. Olha aqui, ó, Universidade de Brasília, na década de 77, ó, o conceito de pesquisa. Olha a senhora, bem conceituada na época, olha só, veja bem. O conceito de pesquisa é utilizado no sentido abrangente amplo, que vem abrangir, pontinho, englobando, global, ampliando, colocar amplitude, todo trabalho acadêmico, tanto pesquisa empírica, aqui tu fala, ó, questões científicas e técnicas. Trabalho acadêmico, tanto pesquisa empírica ou experimental, quanto bibliográfica ou teórica, que tenha propostas inovadoras. Ana M. Fernandes Esqueve. Organização de departamental e produção científica, Universidade de Brasília, onde eu mostrei o certificado que eu tenho aí, de Brasília, iniciação esportiva, ok? E produção científica, e Brasília, na década de 77, dissertação de mestrado, olha só. Olha a dissertação de mestrado, olha a época. Quero dizer, então, há um ponto importante a dizer aqui, que a teoria que Goss coloca, que utiliza Max Weber, ele coloca uma maneira de expressão do trabalho científico, valorizando justamente o processo de especialização na ciência. E só a especialização estrita permitirá que o trabalhador científico experimente, ou seja, quando você passa da especialização, agora não é especialização mais,
É mestrado, nem mestrado é mais, agora é doutorado, doutorizar. Ai, nem doutorado você tem. Só o cara tem uma graduaçãozinha. É o que aconteceu comigo. Falaram comigo assim, ó, nem graduação você tem, falou, amigo. Eu sou um tipo de autista, todo respeito eu ia falar assim, né? Mas eu, lógico, eu respeito também questões de as atividades que eu já fiz. Tem vários pais, mães que me conhecem. A questão de fatores universitários, relações, produções científicas relacionadas a essas formações profissionais, ajudas adigentes, técnicas, docentes, discentes, produções, serviços, difusões, conhecimentos, reconhecimentos. Então são fatores que vêm respaldar. Perpetuar uma aplicação ao conhecimento cientista. Eu estou falando que a questão a palavra proletarização, proletarização está relacionado ao analfabetismo funcional. Eu posso chegar a PhD, mas é lógico, vai depender do estado que esteja, o estado unido que esteja. Se for para São Paulo, se eu for para lá para o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, eu sei que não tem muita grande boliviência. Agora, veja bem, e é um departamento Paraná, se eu for. Também não vi que não teve campos bolivienses, tudo respeito. Agora, o Cunha coloca questões importantes aqui, desde 43, ali as cartas ligadas aos campos socialistas, comunistas, as cassações que houve, os cardeais, que iminente seja esses capitães ou capitais que relacionaram essas buscas e caças, relacionados a esses pensadores, que não podiam mudar o nome do próprio, ou seja, autor aqui, e fazer diferença entre suas pesquisas. É lógico que tinha essa comunidade utilitarista, conservadora. Eu quero dizer o quê? Toda pesquisa, ela é uma maneira dirigida, pessoal. Entendeu? Maneira comunicativa, diretiva, dirigida, e que nos coloca esquemas análogos. Fábrica, refábricas, fatores importantes. Isso não vai levar a nada. Como eu já falei, fiz essa pesquisa, piorou. O próprio João Paulo Medina, não temos um corpo. Praticamente, o professor de educação fica com tempo. Não tem. Agora, somos um corpo. Outras disciplinas, sindicatos. Não temos um corpo. Antes, somos um corpo. Por que somos um corpo? Então, porque fazemos parte dessa história. Então, quando falamos não temos um corpo, só questão esquelético, barba, somos uma história, aí fica vírgula. Agora, somos um corpo, já nos coloca aqui, eu coloco até brincando, só história, então. Porque só para história, entre computadores, entre direitos humanos, entre importâncias, e essa universidade, ou seja, eu quero dizer o quê? Entre a pequena burguesia somos nós que estou junto com a comunidade, mas a própria comunidade ainda trata eu como um campo imaturo, e a própria burguesia que está nos seus meios latentes superiores, no plenário, vão aproveitar da minha profissão e vão fazer o quê? Vai trazer esse boliche, esse ping-pong, essa lotérica, se é prática ou teórica, como gladiadores. Eu estou com um gladiador aqui, ó. Ok? É lógico que eu sou um pouco parecido com não o Russell. Não o Russell ligado à morfologia, ligado à filosofia, né? Filosofia contemporânea, que a própria palavra morfológica, né? Segundo Carlos Fuentes, que eu coloquei para vocês aí no Facebook, em espanhol, para vocês entenderem o que quer dizer sobre linguagem. Então, nos coloca fatores importantes nessas expectativas estatais, universitárias, que vem a relacionar a maneira que entre investimentos, por exemplo, se foi 50, 100 mil, 9 mil mensal, 10 mil, só 6 meses, que esse contrato vai originar também fatores que vão refletir a Bolsa de Valores. Eu vou ter que falar de Bolsa de Valores, vou voltar a falar como é que é a Bolsa de Valores, vou voltar a falar sobre a história do Banco do Brasil, algo muito interessante, outros bancos aí, bancos que relacionam fatores que vêm ser órgãos estatais. Então,
Ok? Então, esses departamentos nos colocam fatores importantes. Os dois aspectos que vêm ser abrangentes, que venham colocar essa maneira posterior e anterior, e o conhecimento, que certamente vai nos colocar maneiras e níveis profissionais simbólicas publicadas nessa extensão e intenção, ou seja, entre abordagens diretivas ou não diretivas, ligadas ao corpo brasileiro, e essas maneiras que relacionam a maneira de revolucionária, a cultura física, cultura corporal, ou seja, aí vem várias outras morfologias que vêm a se destacar entre as produções. O que eu quero chegar, entre essas matrizes, há fatores empresariais, entre essas matrizes, há fatores estatais militares. Tem vários autores ligados ao aprendizado e à sua teoria. Ok? Ou seja, aprendizado ligado a teorias, teorias ligadas a modelos teóricos de vários autores também, que foram em destaque, estão se destacando também para alguns alunos que colocam como referência, e nos colocam um tipo de denúncia entre grupos, professores, alunos de pós-graduação, de mestrado, que muitas vezes são maltratados como um tipo de proletariado, que vai, se eu estou sendo desrespeitado, ligado às questões disso, eu vou gostar, pedagogia braçal, movimento social, faço parte do movimento social. Isso que eu falo que o próprio professor de educação física, ele relaciona com um cabo de guerra ali, aquele eixo, quando colocar aquele cabo, o lado A, o discurso direito, o discurso esquerdo, o Ministério de Direito e Esquerdo, o esquerdo eles falam que é o povo, a direita fala que é as questões do pessoal que está lá no Senado, né, naqueles aspectos Senega, né? Senega na época aí que fez várias pesquisas. Então, usa um contexto que vai ser um campo de laboratório de pesquisa que possa investigar. Que é lógico que alguns vão falar, eu não posso sair, nem com carro blindado, que eu tenho a vontade, não posso, no campo eclesiástico, né, entre esses campos catedráticos que relacionam a privacidade e a publicidade. Ou seja, entre esses partidos que relacionam a própria cultura, há fatores importantes. Então, quando eu falo sobre o André Gouls, tá? Que ele fala, né, sobre algumas questões importantes, e é interessante dizer sobre esse assunto que entre os poderes, modelos de aprendizado, que são mecânicos, certamente, mas a própria maneira mecanicista ela não é padronizada, mas tem efeitos pragmáticos ligados à motricidade humana. Okay? Nos coloca tratados de importância capital, e esses tratados nos colocam função críticas orgânicas ligadas ao exercício físico. Ok? Então, veja bem, o que quero dizer, o André Gouls, que entre essas maneiras de buscar fatores que relacionam e mencionam a desenvolver uma maneira de programação estratégica, é o campo ópero-tático, é o campo ópero-técnico, é o campo ópero-news, ópero-news, né? Opera News, que já está um meio de marketing que eu gostei, ao meu ver, que veio evidenciar fatores bem importantes, que venha a se também haver uma complexidade ligada à própria maneira do próprio movimento. A motricidade humana, ela se destaca entre fatores que venha a haver uma criticidade e modelos. Por exemplo, se eu analisar a organização que o próprio Antônio Cunha coloca lá, sobre decisões e os campos intrassistêmicos, e sobre a década de 30 em destaque 32, 40, 42, e depois ele coloca outras datas ali que venham a corresponder uma maneira que o Arthur Fixkopf, não é Arthur Guyton, que ele coloca uma questão entre o interesse
e um esquema interpretativo que respeita a análise da universidade como sistema. Então é lógico que aonde é um sistema, há uma força nuclear energética. Mas quem vai nos colocar motivações ligadas a essas adaptações? Racionais, adegentes e adaptativas. Veja bem, olha, se eu chegar e falar, vou até tirar a foto depois aqui, vou mostrar o processo bem simples e modesto, como é que é a reitoria. Há relevância, há cerca de ensino, motriz, há educação, há uma educação que venha se ligar à modernização. Olha só, são fatos importantes. Veja bem, ó, os Estados Unidos, ó, investimento em ciência e tecnologia. Estados Unidos está em primeiro. Ó, faz tempo, ó, década de 70, 80. Esse livro aqui é 1976. 76, 80. Maria Lilian Marchetti. Deixa eu ver aqui, Maria Luja Marchetti, 1976. Olha só. Grã-Bretanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, agora o Japão aqui, ó. O Japão, ao meu ver, sempre esteve em destaque entre investimentos e criatividades. Canadá e América. Então, a ciência e tecnologia está ligado aos planos metodológicos, tecnológicos, bioquímicos, entre formas e coisas, segundo vários autores ligados ao treinamento esportivo também. Que venha a ser o quê? Uma arena que venha a relacionar a biologia. E quando eu falo sobre biologia, você vai estudar sobre pedagogia, qualquer tipo de disciplina, a fisiologia humana está em destaque. Mesmo que tenha psicologia, filosofia, vai falar sobre fisiologia humana. Vai falar sobre gente. E gente é esqueleto. Gente tem o quê? Inserção muscular. Então, quando fala sobre biologia educacional, vai ter uma educação comparativa que relaciona toda a dimensão nuclear, toda a dimensão. Se eu, ao meu ver, nessa simbiose, nessa gênese do movimento, entender que começou sobre a biologia, eu vou entender o que é motricidade humana. Entra em destaques campos de neutralidade científicas, que também coloca morfologias de departamentos que venham salientar ginástica, a própria ginástica colocada aqui, ou colocada também diante de autores como Antônio Cunha, como uma maneira anuante, que venha relacionar os campos ditatoriais e outros fatores. Então, hoje, nesse bate-papo, nessa conversa, nesse discurso, lembramos do Herbert Marcuse, que eu discuti sobre religião, o livro Eros e Civilização, o Homem Unidimensional, que expõe também algo importante de Marcuse, ao meu ver, que fala sobre esse assunto, ao meu ver está ali em 1968, que ele fala sobre o círculo, que ele cita Aristóteles, que há um conflito zoológico, que vai vir uma irracionalidade, mas a irracionalidade vai vir uma racionalidade, que vem a vir campos hermenêuticos, que está ligado à heteronomia, que está ligado ao campo de Brunner e Walter Garcia. A hermenêutica, ela não é só um campo algum teor só morfológico. A palavra teo, ou seja, teórico, ela relaciona várias disciplinas curriculares. Está mexendo um pouco, inquieto, em circunstâncias adversas ligadas à necessidade de pesquisas e reconhecimento de gênero e classes sociais. Essa teoria e o desenvolvimento vem a relacionar o quê? Pressupostos. Que a especialização está em destaque, pessoal. Você pode ter mestrado, estou vendo o pessoal no Instagram aí colocando mestrado, doutorado, mas aí, a minha especialização em 6 meses já bastava. Não quero ser melhor, ok? Mas nos coloca manejos ligados ao próprio desenvolvimento, ok? E a questão é essa: as reflexões entre o Ministério do Planejamento, o Ministério da Saúde, vários outros ministérios que se relacionam, o Ministério da Educação, como o Correia ali colocou, que está uma crise entre reformas, entre essa maneira analfabeta ou alfabeta de dizer funcional. Eu estou dentro dessa. Alguns perguntam, para que eu vou fazer uma faculdade
se eu vou estar neutralizado diante da minha atuação no meu cargo. É lógico. Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Seja operacionista. Faça a sua parte. Come, beba, se alimente. Fica no seu canto. Ou seja, cada um, cada dois. Ó, o pavilhão 9. Ou seja, tenta usar esse secretariado da sua própria casa para ser um campo inserido ligado à universidade. O que eu quero dizer? Porque eu passei em várias faculdades e a palavra adjunto, adjacência, são documentos anexados ligados às minhas grades curriculares, e a minha preocupação não é o 10. A preocupação é a valorização que venha sucumbir estudos ligados à urgência, né, para solucionar uma crise. Aí eu vou lá e vejo João Paulo Medina. Crise, o que é crise? Aí você vai lá discutindo o que é crise. Ah, o que é pensamento? O que é movimento? O que é o ser no mundo? Aí você vai, o que é revolução cultural? São fatores que vêm se relacionar entre o corpo e o governo federal, entre o corpo e o governo, ou seja, internacional. O corpo e o campo de retrocesso, entre essas relações que vêm ser orientadas e que vêm a partir de um momento. E a partir do momento vem um movimento, e esse momento entre reitorias, universidades brasileiras, nos coloca um marca-passo relacionado a essa maneira de implementar, recrutar formas abrangentes. Ok? Então, ou seja, entre fatores, eu gosto desse livro aqui também, que tem todo respeito a questões de alguns senadores, deputados. Ou seja, também, por exemplo, aqui fala também sobre a história da família Suplicy, que eu vi uma foto do Celta, parece meu Celta lá, 2005. Eu vi lá aquela mansão, ela colocou um Celta, eu agradeço a ela aí, ok? Eu não faço parte de um partido, eu não sei que partido eu sou, não sou da direita ou esquerda, porque a educação física, ela está centralizada, não como um cérebro ali, igual aquele desenho, mas ela fica essa maneira anarquista, né? Entre fatores de expansão, extensão, mas um aspecto teorista entre a realidade, o potencial e o ser inacabado administrativo. Há institutos, há uma geografia, há fatores a destacar. E o que relaciona essas questões? Então, a pós-graduação, que eu cheguei em campos contornáveis, houve uma história, houve uma criação, houve lives, houve discursos, ou seja, houve o meu nome registrado lá. Então a Universidade do Brasil, ela tem que ter essa resistência ligada ao corpo, desde a época de Portugal, por isso que eu cito o Manuel Sérgio Cunha, e de Portugal, como reflexo, ligado à colonização, em parte os brasileiros, o corpo brasileiro, e essa justificativa ligada à criação e instituições. E vai criando instituições, vai criando. E haver essas adequações ligado à racionalidade, a adjacências e o campo de adaptações, ligado à Europa e os estudos superiores.